A teoria da integração sensorial foi desenvolvida pela terapeuta ocupacional Jean Ayres por volta dos anos 60 e é, até hoje, usada por terapeutas ocupacionais e também parte da técnica por fisioterapeutas. A integração sensorial é iniciada no útero e continua a desenvolver-se pela infância, estabelecendo a maioria das suas funções até a adolescência. Ela é definida como processo neurológico através do qual o sistema nervoso central registra e organiza o input sensorial, de forma a criar uma resposta adaptada do corpo ao ambiente. E a resposta adaptada ocorre através de uma quantidade de estimulação sensorial que desafia o sistema nervoso central a uma ação apropriada. Princípios da técnica. 1. Os estímulos sensoriais controlados podem ser usados para criar uma resposta adaptativa. Ayres define como, abre aspas, ação apropriada na qual o indivíduo responde com sucesso a alguma demanda ambiental, fecha aspas. 2. Uma resposta adaptativa contribui para o desenvolvimento da integração sensorial. 3. Quanto mais autodirigidas atividades, maior o potencial das atividades para aprimorar a organização neural interna. 4. Padrões mais amadurecidos e complexos de comportamento são compostos pela consolidação de comportamentos mais primitivos. 5. A melhor organização de respostas adaptativas será intensificada ao comportamento geral do indivíduo, sequenciamento e tempo. 6. É necessário o registro dos estímulos sensoriais significativos antes da resposta ser dada, estímulos do ambiente. Na disfunção da integração sensorial, o fluxo de entrada de estímulo sensorial e saída de resposta motora será cometido porque os neurônios sensoriais não enviam mensagens eficientes para o sistema nervoso central, e isso impede respostas comportamentais adequadas. O sistema tátil é o primeiro sistema a se desenvolver no feto e traz informações muito importantes, como, por exemplo, a pressão, textura, dor e movimento dos pelos. A defensividade tátil é quando não há sensibilidade habitual ao toque, sendo essa uma desordem sensorial integrada que afeta o comportamento geral da criança. As sensações táteis, elas causam desconforto em situações às quais são experimentados certos tipos de estímulos táteis, como, por exemplo, quando a criança está sendo vestida, ela não gosta que a manuseie, evita toques em geral e não gosta de ficar com as mãos sujas. A propriocepção é a posição das articulações do corpo e que permite um senso de direção e movimentos rítmicos, sincronia de movimentos, velocidade e a força exercidas pelos músculos. Dispraxia é uma dificuldade em que a criança não direciona os movimentos de seu corpo. O problema se encontra entre a entrada do estímulo sensorial e a saída da resposta motora, trazendo como consequência precisão motora insuficiente, má coordenação, reação de equilíbrio ruim e dificuldades para manter uma postura. O sistema vestibular forma a relação básica da pessoa com a gravidade e o mundo físico, informa ao cérebro os movimentos e posições da cabeça no espaço. As principais funções do sistema vestibular são a adequação do corpo à mudança de posição e movimentos, equilíbrio, função óculo-motora, além de influenciar no processo auditivo e da linguagem. A alteração na duração e regularização do nistagmo pós-rotatório é uma série de movimentos automáticos dos olhos para os lados. Quando o cérebro recebe impulsos vestibulares e estes não são modulados de forma adequada, a criança pode apresentar reações exageradas, sensações de desconforto durante movimentos rápidos ou giratórios e medo irracional de cair. Essas sensações exageradas podem estar presentes quando a criança se sente insegura ao retirar o pé do chão, medo de cair, assusta-se com curvas no carro e até mesmo com playgrounds. A disfunção da integração sensorial, ela ocorre devido a alguns distúrbios que podem estar presentes em crianças com paralisia cerebral, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, entre outros. Recursos usados na terapia de integração sensorial.
O tratamento é ativo e tem como foco obter resultados funcionais por meio da utilização dos recursos disponíveis na terapia de integração sensorial. Esses recursos devem ser aplicados para favorecer a organização das experiências sensoriais, fazendo com que a criança adquira um conhecimento mais adequado e aumentando a qualidade de suas ações. Os princípios básicos para o tratamento são identificar se os déficits estão relacionados com a integração da informação sensorial, a singularidade da intervenção da integração sensorial, o contexto da ciência de terapia ocupacional, como jogos e interação com propósito, a importância do ambiente físico como espaço, criar e modificar o ambiente de acordo com a necessidade da criança e a intervenção em ambientes naturais. A relação terapeuta-paciente como vínculo, o estilo do terapeuta durante a intervenção. A resposta adaptativa, como a criança interage com o mundo, como a criança estabelece bases para respostas complexas. E experiências sensoriais, como a experiência de tato, pressão tátil, entre outros. A paralisia cerebral é um distúrbio que gera alterações no tônus, postura e movimento do indivíduo, o que gera falta de controle nos movimentos, comprometimento neuromotor e distúrbios na integração sensorial. Deve ser realizada uma avaliação detalhada de cada criança nas diferentes áreas, como motora, sensorial, perceptiva, cognitiva, visual e social. A integração sensorial, ela auxilia na interpretação e organização dos estímulos externos, o que proporciona a integração dessas sensações, que observam diversas expressões corporais e uma melhora no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresenta uma inquietação que pode ser uma agitação motora ou mental, falta de atenção e movimentações constantes que acontecem devido a uma falha no recebimento das informações sensoriais. O objetivo é organizar as formas da criança de receber, processar e integrar as informações e conhecer mais de si mesma. A integração sensorial auxilia na aprendizagem e organização do comportamento, fazendo uso de atividades que desafiam as habilidades da criança e estimulam respostas organizadas e diferentes estímulos sensoriais. A criança que apresenta o transtorno de espectro autista geralmente apresenta uma sobrecarga sensorial sem saber regular. Pode apresentar também hipersensibilidade auditiva, seletividade alimentar e muitas vezes não aceita alterações em sua rotina, tendo dificuldade em aceitar variações. O objetivo é diminuir comportamentos repetitivos e estereotipados, aumentar a participação social, modulação sensorial. Exemplos práticos de integração sensorial. Sistema tátil. São realizadas atividades com o uso de objetos de diversas texturas, como massinha de modelar, brinquedos de borracha e objetos mais ásperos. Podemos usar também a piscina de bolinhas como terapia. A atividade do toque é bastante utilizada, pois estimula a sensibilidade tátil e a propriocepção também, fazendo com que a criança reconheça o espaço que seu corpo ocupa no ambiente e coordenação motora. Nessa atividade, pedimos para que a criança fique de olhos fechados e toque a ponta do nariz, e assim por diante, pedindo para que ela mude as regiões do corpo. Outra atividade que auxilia muito é o tapete e a parede tátil, ou também conhecido como tapete e parede sensorial. Propriocepção. Atividades e brinquedos que utilizam formas e cores são importantes para o desenvolvimento da compreensão contextual dessa criança, auxiliando no progresso neurológico, além de ter o estímulo da sensibilidade tátil junto. Atividades com música, histórias, ritmo e palavras ajudam na questão da linguagem e auxiliam no tratamento, principalmente atividades que se relacionam com o cotidiano da criança. Sistema vestibular. Deve-se utilizar de atividades de habituação, movimentos que estimulam diferentes posições e sensações, balanços, plataformas instáveis e ainda podemos usar a manobra de Epley. O método de integração sensorial é uma especialidade usada por profissionais de terapia ocupacional. A fisioterapia usa parte desse método de integração sensorial durante as sessões.